Fala jovens, paz seja convosco, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica. Hoje a gente vai abordar a aula 8 e essa é uma aula que eu estou com muita expectativa. Queria que você prestasse bastante atenção, que você estivesse com os textos bíblicos aí, porque hoje Deus vai tratar de uma forma sobrenatural no nosso ensino de hoje. Então o ensino de hoje é discípulo, o que põe a mão no arado, né? Acho que nós sempre ouvimos a expressão de pôr a mão no arado, fazer a obra de Deus, né? São expressões bem conhecidas em nosso meio e existe grande verdade bíblica sobre isso. O nosso texto base fica lá em Lucas 9:57 ao 62, né? E a parte que eu queria frisar aqui, a aula é essa daqui, pessoal, tá? Você que tá com sua revistinha aí, aula 8, tá bom? E diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Amém? Então, qual que serão os objetivos da nossa lição de hoje? O significado das palavras de Lucas 9:62 e olha para trás, em parênteses, e as razões de desistência em ser discípulo de Jesus. Então, a gente, quando começa a ler os evangelhos, até no Antigo Testamento, a gente percebe que Deus fez chamados extraordinários para homens no decorrer da história. Então a gente começa por Abraão, no livro de Gênesis 12, ali o título diz o chamado de Abraão. E Abraão ele tem um chamado específico. Deus, a Bíblia vai dizer que a casa do pai dele tinha o objetivo de ir para Canaã, né? E eles se estabeleceram em Harã. Então eles tinham o objetivo de chegar a um lugar, mas eles chegaram em um lugar e ali se acomodaram, ficaram na sua zona de conforto. E no capítulo 12 de Gênesis, Deus faz o chamado a Abraão: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra onde eu lhe mostrarei, e vou te abençoar. E a gente conhece o texto. E a Bíblia diz que Abraão não retrucou, não ficou, será que é, será que não é? Ele foi, sem ter um GPS, sem ter nada, ele foi em direção ao desconhecido. E decorrendo ao Novo Testamento, quando chega também na vida de Eliseu, lá em 1 Reis, quando Elias ele sai daquela caverna, Deus dá 3 direções específicas para Elias, que era ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ungir Eliseu como profeta em lugar de Elias. Esse é o único lugar da Bíblia que você vai ver alguém ungindo alguém a um profeta. Mas Eliseu iria continuar o trabalho de Elias. E quando Eliseu ele encontra Elias, quando encontra Eliseu, ele passa a capa sobre ele. Aquilo tinha um jogo de significado, né? Eliseu estava esperando aquele momento por toda a vida dele. E ele fala: eu vou apenas despedir-me dos meus pais. E a Bíblia vai dizer que ele pegou as parelhas de boi, que era o trabalho dele, queimou e seguiu Elias, né? Tem até uma música do Morata que particularmente me toca muito. Eu queria que você ouvisse como, vamos colocar assim, uma lição de casa, porque é uma música que tem uma mensagem muito forte, que é aquela música Para Onde Eu Irei, né? E aí a gente decorre vários exemplos. Quando chega no Novo Testamento, a gente percebe que Jesus, o chamado de Jesus ao discipulado era muito radical. Então ele encontra homens no mar, pescando em sua profissão, em sua zona de conforto, pessoas que eram profissionais. Então ele olha para Pedro e fala: venha comigo e eu farei você pescador de homens. Os outros discípulos também deixaram tudo para seguir a Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Deus sempre chamou homens para atitudes drásticas, extraordinárias, que iriam contrariar muitas opiniões da época, pessoas próximas, expectativas que as pessoas tinham a respeito deles.
mas eles decidiram ouvir a voz de Jesus e a voz de Deus e ser obediente. E por que eu estou fazendo todo esse pano de fundo? Porque hoje nós, principalmente nós jovens, nós não achamos que Deus faz chamados radicais ainda. E Deus continua fazendo. Nós estamos confortáveis dentro do nosso evangelho, de congregar. Mas nós não assumimos nenhum compromisso sério com Jesus, ao ponto de ele falar, cara, vem e me segue. E isso é tão importante a gente entender, porque, cara, se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que estar disposto a fazer o que ele quer, a negar o que for preciso negar. Continuando na aula, tem um texto aqui bem interessante. Diz assim: muitos que começam a seguir a Cristo, depois de um tempo, desanimam diante das dificuldades, ou seguem outros caminhos que surgem diante deles. O mundo e Satanás não desistem com facilidade daqueles que se entregam a Jesus, e tentarão fazer retroceder aqueles que decidiram seguir o caminho de renúncia própria e da cruz. No texto de Lucas 9:57 ao 62, há uma notável ilustração de 3 candidatos a discípulos que permitiram que outras vozes falassem mais alto que a voz de Cristo. 3 homens cujos nomes não foram mencionados, mas estiveram cara a cara com Jesus, tiveram o desejo de segui-lo, mas permitiram que algo ou alguém interferisse entre o chamado e a decisão. Então, quando Jesus ele vem para a terra, ele começa a fazer uma comissão a homens a segui-lo de forma drástica, de forma violenta, que esses seguissem sem ter um planejamento. Cara, vem e me segue. Mas como que vai ser, Senhor? Não, vem e me segue. Você não vê Jesus chamando a pessoa e a pessoa falando, Senhor, como que será? Como que vai ser? Jesus não fala isso. Mas presta atenção, toda pessoa que decide seguir a Jesus de forma violenta, essa pessoa vai experimentar intervenções de Deus na sua vida como nenhuma outra pessoa vai experimentar. Por quê? Todo aquele que crê na palavra de Deus, de forma que essa palavra muitas vezes vai contrariar a nossa realidade, aquilo que nossos olhos vê, Deus ele intervém de forma sobrenatural. Deus ele dá um nome de forma sobrenatural. E essa pessoa não vive o evangelho raso. E por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós estamos vivendo o evangelho raso, um evangelho no modo automático. Eu sempre falo isso. Nós vivemos o evangelho no modo automático. Vamos ao culto sem entender que seguir a Jesus, ele é o Senhor. Se ele falar, cara, vem, me segue, nós devemos. E só para abrir um parênteses aqui, nem todo mundo vai viver integralmente no evangelho. Mas mesmo assim você precisa viver no seu propósito, seja na sua profissão, seja naquilo que você está fazendo, porque às vezes você vai trabalhar e o seu trabalho vai ser algo que Deus vai usar para manifestar o reino dele, entenda isso também. Mas existem pessoas também que foram chamadas específicas para muitas vezes deixarem coisas para se dedicarem ao chamado maior, a um propósito maior. E isso é bíblico, porque chega em um momento no Novo Testamento que uma pessoa queria seguir Jesus e essa pessoa não conseguiu porque o custo era muito alto, a renúncia era muito alta. Então Pedro ele fala, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Nós estamos aqui, né? E Jesus ele fala assim, ninguém que tenha deixado pai ou mãe, casa ou trabalho, não vai receber 100 vezes mais nessa vida. Jesus ele fala isso. Vai receber 100 vezes mais nessa vida e na próxima. Jesus ele fala isso. E aqui nós temos, né, o exemplo de 3 pessoas que falaram que queriam seguir a Jesus de forma radical, mas não entendiam como isso era sério. E o primeiro a gente vê lá no texto de Lucas 57, 58. Ele diz assim, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Cristo quis dizer com isso? Podemos deduzir o seguinte. Então,
aquele homem ele vai para Jesus e fala assim: eu vou te seguir para onde quer que for, né? A gente vê muitas pessoas falando assim: Senhor, eu vou te seguir, eu vou dar tudo. E ela não tem a mínima noção do que ela está falando. E aí Jesus ele fala assim: as raposas têm as suas casas, as aves do céu também têm suas casas, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então ele fala assim: cara, não é fácil, não vai ter todas as condições materiais que você imagina, não vai ter todo o luxo que você imagina. Então, por vezes Jesus ele vai mostrar para nós o como que é realmente ser seu discípulo e seguidor. Também tem aqui o outro, no 2, que é o Senhor ocupado. Então, que é aquela passagem que ele fala assim: permite-me primeiro sepultar o meu pai, né? Que é algo completamente aceitável e legítimo. Porém, aqui o texto ele trouxe essa abordagem que eu gostei muito. Diz assim: mas até o que é legítimo se torna pecaminoso quando a prioridade é acima de Cristo. A verdadeira ambição da vida deste homem não era seguir a Jesus. Isso se vê no pedido que fez: permite ir primeiro. Então, o problema não era querer sepultar o pai. O problema era quando isso superava a sua dedicação a Cristo. Então é importante a gente entender isso, que até coisas legítimas que superam a nossa dedicação a Cristo, elas são pecaminosas. E aqui tem também o Senhor tranquilo, né? Que está lá em Lucas 9, 61, 62. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Novamente vemos que o pedido não é ilegal ou imoral, não é pecado. Não é contrário à lei de Deus mostrar interesse. Mas qual foi o erro desse homem? Ele permitiu que os laços afetivos usurpassem o lugar de Cristo. Jesus lhe disse: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, os meus discípulos são chamados para avançar e não para retroceder. O coração deles é totalmente meu, de tal maneira que nenhum namorado ou namorada, parente ou amigo será mais importante do que obedecer a minha palavra. Nenhuma pessoa que deixa ocupar o meu lugar no coração pode ser meu discípulo. Então aqui é algo bem profundo, é algo bem forte para a gente, porque como é o tema da nossa revista desse ano, discipulado, né? Um projeto de vida. E o discipulado com o Senhor Jesus, ele envolve muito mais do que o congregar, o aceitar Jesus, o participar do grupo de jovens. O discipulado com Jesus vai envolver que você renuncie muitas coisas, ou talvez tudo, né? Porque aquele que não renuncia tudo por amor de Jesus não pode ser discípulo de Jesus. Então a gente precisa entender isso, precisamos colocar isso em prática. Eu encerro essa aula hoje fazendo a reflexão: você estaria disposto a largar tudo por amor de Deus?